Que a graça de Cristo possa invadir a sua casa, possa invadir o seu coração. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, refletirmos a respeito daquilo que o Espírito de Deus tem nos falado através da sua palavra, nesse tempo aqui no Profetizando Vida. E é sempre importante para nós pararmos para refletir na palavra do Senhor, porque nela encontramos a direção, o caminho, a instrução do Senhor para a nossa vida. No livro de Josué, no capítulo 1, o Senhor disse a Josué: não se aparte do livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para fazer tudo conforme nela está escrito, porque assim você fará prosperar o seu caminho e prudentemente você te conduzirá. Não te mandei eu, o Senhor disse a ele, seja forte e corajoso. E essa é a mesma orientação que o Senhor nos dá no dia de hoje. Nós devemos mergulhar na sua palavra, não devemos nos apartar dela, guardá-la no nosso coração, porque ela fará prosperar o meu caminho, o seu caminho, e prudentemente então nós iremos nos conduzir. E é tão interessante porque no mundo em que vivemos, tão marcado pelo relativismo moral, tão marcado pelo secularismo, me parece que uma das qualidades que Deus espera ser tão presente na minha vida e na sua vida é exatamente o aspecto da sua santidade, o aspecto da sua santificação. Em um mundo marcado pela desvalorização da família, em um mundo marcado pelo conflito ético, pelo desejo obsessivo dos homens pelo seu prazer, pelo hedonismo, o texto bíblico sempre nos convida a vivermos uma vida ética, a vivermos uma vida ilibada, a vivermos uma vida santa. Mas quando nós falamos sobre santidade, ou quando nós falamos sobre Deus ser santo, de que maneira prática nós podemos entender a santidade de Deus? E durante esses próximos programas em que estaremos juntos, eu quero convidar você para refletirmos um pouco sobre essa qualidade do caráter de Deus, a sua santidade, e refletirmos um pouco das implicações de Deus ser santo na minha vida e na sua vida. Eu queria convidar você a abrir comigo um texto muito conhecido, na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15, a Bíblia diz assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam vocês também santos em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então existe aqui uma convocação de Deus a cada um de nós para sermos santos, porque Ele é um Deus santo. Mas de que forma nós podemos, de que maneira prática você e eu podemos entender a santidade de Deus? E acredito que a primeira vez que a santidade de Deus foi revelada de uma forma clara no texto das Sagradas Escrituras foi no livro do Êxodo. A Bíblia diz que depois de Deus ter libertado os filhos de Israel com o braço estendido e mão poderosa do cativeiro do Egito, a Bíblia diz para mim e para você que Deus então os conduziu por 3 meses no deserto até que chegarem no Monte Sinai. E quando eles chegaram ali naquela montanha, então o Senhor disse a Moisés que o povo deveria se santificar, que o povo deveria se preparar para então ter um encontro com o Senhor. E você deve se lembrar dessa cena. O texto bíblico diz então que após alguns dias, Deus desce sobre o Monte Sinai para então ter um encontro com o povo. E o texto bíblico diz que quando Deus desce a montanha para ter um encontro com o povo ali, a presença de Deus sobre a montanha, a presença de Deus sobre o Monte Sinai faz com que o povo trema, faz com que o povo esteja em temor e tremor diante de Deus. A santidade de Deus traz tamanho impacto àquelas pessoas que eles reconhecem que Deus é um Deus santo e que eles não podem levianamente se aproximar dele. Então é feito um pedido: Moisés, aproxime-se de Deus e ouça as palavras do Senhor, ouça as palavras de Deus, e depois, posteriormente, você vem então e fala a nós as palavras do Senhor. Essa é a primeira vez que os filhos de Israel, que o texto bíblico nos traz um entendimento a respeito da santidade de Deus. A santidade de Deus é esse aspecto de Deus que nos demonstra a sua pureza, nos demonstra a sua justiça. E é tão interessante que quando nós olhamos para Deus e o percebemos como um Deus santo, logo então nós percebemos o nosso estado decaído, o nosso estado caótico, o nosso estado de pecado. Mas não é apenas observando o Antigo Testamento ou o relato do Êxodo que nós podemos compreender a santidade de Deus. Não, nós também podemos olhar para a santidade de Deus ou entendê-la um pouco mais quando nós olhamos para a cruz. Pense no preço que Jesus Cristo pagou para que nós fôssemos reconciliados com Deus. O texto bíblico diz que em primeira instância ele sofreu na sua carne. Isaías 53,
a partir do versículo 3 e 4, diz que certamente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós então fomos sarados. A Bíblia diz que a carne de Cristo foi moída por causa dos nossos pecados. Mas ele não apenas sofreu no seu corpo, ele também sofreu na sua alma. Você deve se lembrar em Mateus capítulo 26, a partir do verso 46, quando Jesus Cristo estava angustiado ali no Getsêmani, em função do sofrimento vicário que ele experimentaria por causa dos nossos pecados. O texto diz que ele ficou angustiado até a morte. Ele sentiu uma tristeza profunda, uma tristeza de morte que assolou o seu coração. Mas Jesus não apenas sofreu fisicamente, não apenas sofreu emocionalmente por causa dos nossos pecados. Ele também sofreu espiritualmente. Ele foi separado de Deus. Em Mateus 27, 45, o texto bíblico diz que ele volta os seus olhos para os céus e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparastes? Nós podemos entender que Deus é um Deus santo. Não apenas quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos ali as regulamentações da lei, no livro do Levítico, no livro do Êxodo. Nós não apenas compreendemos que Deus é um Deus santo quando olhamos para o texto do Êxodo e percebemos a maneira como Deus demonstrou a sua santidade ao descer sobre o Monte Sinai. Não, nós podemos perceber que Deus é um Deus santo pela forma como Ele trata com os nossos pecados naquela cruz, punindo, sacrificando, imolando o seu próprio Filho por nós, para que eu e você fôssemos então perdoados dos nossos pecados. Eu não sei como está a sua vida nesse dia. E também não sei como você tem prosseguido na sua vida com Deus, como você tem andado com o Senhor. Mas eu desafio você nesse dia a buscar mais e mais, refletir a vida e a santidade de Deus no seu coração. Talvez você esteja lutando contra tantos comportamentos danosos. Talvez um comportamento danoso que envolve o seu casamento, talvez a criação dos seus filhos ou no seu ambiente de trabalho, ou até mesmo na sua vida privada. Talvez no seu secreto, aí no seu íntimo, você sabe muito bem que não tem refletido a santidade de Deus. Eu gostaria de lembrar você nesse dia que o caráter de Deus é um caráter santo. Deus é um Deus santo. Eu costumo dizer, claro que reverberando outros pregadores, os puritanos antigos, que só de ouvirmos falar que o nosso Deus é um Deus santo, nós já deveríamos temer e tremer diante da sua presença. Convido você, deixe a santidade de Deus ser refletida. Lembre-se da santidade revelada no Sinai. Lembre-se da santidade revelada na cruz. E que esse aspecto santo de Deus possa invadir a sua vida, possa invadir o seu coração. Foi tão bom estarmos juntos. Antes de encerrarmos, eu quero deixar com você o telefone da paz, 3429-9550, e também o convite para estarmos juntos, você de Belo Horizonte ou da região metropolitana, ou que nos ouve ou nos assiste pela Rede Super em outros estados, todos os domingos às 20h30, eu espero você no nosso culto, o Culto Cristo Vivo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no Profetizando Vida, e eu te espero. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.